LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Falamos diretamente do nosso seminário de gestão e fiscalização de contratos que está ocorrendo aqui em Maceió. Estamos exatamente no dia 18 de novembro e você deve agora estar vendo este episódio aí já no final do mês. Nós não podíamos deixar de aproveitar este momento reunido com grandes professores que estão aqui participando deste seminário e falar sobre um tema que é relevantíssimo em matéria de contratos administrativos, que é o tema da contratação de serviços terceirizados. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, apresentador desse podcast, e estou aqui com o querido professor João Domingues, com a professora Flaviana Paim, estreando no Reverbere, é a primeira vez que ela vem, não poderia deixar de perder essa oportunidade de contar com a professora Flaviana Paim aqui no Reverbere, e a querida professora Gabriela Pécio, que é a segunda vez no Reverbere. A Gabi nos dá essa felicidade. A Gabi, inclusive, é a coordenadora do nosso seminário, coordenadora científica, que nos deu essa graça e que fez um evento maravilhoso em que a gente está tendo a oportunidade de discutir os temas da ordem do dia em matéria de contratos administrativos. E a gente vai procurar repercutir isso aqui até neste episódio, neste Reverbere. Gabi, eu queria começar por você. Não vou colocar um tema ainda não, eu quero saber o que é que você está achando aí do seminário. Você acha que, tipo assim, o tema licitação ou contrato, o que é que predomina em matéria de relevância para a contratação pública? Porque eu percebo que quem é mais focado no contrato sempre tem uma queixazinha, porque fica tipo uma dor de cotovelo. Porque tudo é licitação e esquecem o contrato. Bom, Rafa, se você me pergunta o que predomina, eu vou dizer predomina o contrato, porque obviamente, né, é o meu tema de estudo, enfim, né, da vida inteira. Eu diria que, em verdade, o que predomina é a fase preparatória. O que deve predominar, né, a fase preparatória. Eu acho que ainda se fala muito sobre a licitação, né, mas, obviamente, existem boas razões para isso, não é? Mas eu penso que, apesar de eu trabalhar muito com contrato administrativo, entender que o contrato é o momento crucial ali de todo o processo de contratação, é a finaleira, é ali onde a administração pública vai ter aquilo que efetivamente ela está buscando, eu vejo hoje, e eu gosto de trabalhar muito isso também nas minhas falas, nos meus cursos, integrar a fase preparatória, né, a todo o resto ali, depois fazer o fechamento ali com o contrato, porque a fase preparatória hoje a gente consegue perceber que, embora sempre ela tenha tido uma relevância fundamental, agora mais ainda, né, são muitas variáveis, são muitas questões aí que precisam de fato ser analisadas para que a gente consiga ter um processo de contratação bom, que chegue no seu final com bons resultados, e não só bons resultados, resultados eficientes e eficazes, né? Tanto da escolha do fornecedor quanto do resultado do contrato mesmo, né? Da condução do processo de gestão e fiscalização, dessa busca, né, por você pagar efetivamente por aquilo que você está recebendo, mantendo uma qualidade do gasto público. Então, se for para eu escolher, apesar de eu, né, ser a minha paixão, ser o contrato administrativo, eu te diria que a fase preparatória hoje tem que ser o ponto fundamental de atenção, olhando, né, para ela como uma estratégia de melhoria, de incremento ali das fases posteriores. Porque a fase preparatória, na verdade, é uma fase que fala da licitação, fala do contrato, fala de tudo. Hoje mesmo você falou aqui no evento sobre a subcontratação, e que é uma coisa que você tem que pensar nela lá atrás. O consórcio que vai também na execução do contrato, tudo. Você tem que ter ali essa preocupação com o contrato, e eu acho que você fez muito bem isso aqui no nosso seminário, porque de fato você pensou, por exemplo, eu falei hoje sobre registro de preço e contratos, né? Até fazendo ali uma ligação com um tema que a gente também vai discutir aqui, que é o registro de preço para contratos de serviços terceirizados, para contratos com vigência continuada. E esse é também um elemento que está lá na fase preparatória. Né? De fato, eu brinco, eu acho até que eu escrevo mais sobre licitação, mas sem dúvida é aquele que a gente merece ter mais atenção, é o contrato.
até porque o mal feito, a corrupção, Sim. a cooptação do contratado para qualquer coisa errada que possa fazer, é muito mais fácil fazer no contrato do que fazer na própria licitação. Enfim, Sim. o contrato tem uma relevância grandíssima. E agora, né, aproveitando esse link aí que você me deu, contratos com prazos muito maiores, né? Sim, perfeito. Então, a atenção realmente tem que ser, se queremos ter de fato contratos que cheguem a 10 anos, precisamos ter uma postura diferente, né? Talvez um olhar melhor sobre a gestão e sobre a fiscalização, talvez não, de fato, um olhar muito melhor sobre a gestão e fiscalização do que temos agora. Sim. Basicamente, a gente sabe que essa parte é muito deficiente ainda em termos de regulamentação, normatização interna, Verdade. os papéis de cada um. A gente tem na administração federal, sim, um histórico, né, mais antigo aí de atenção normativa, mas a grande maioria, né, municípios e estados não tem. As pessoas que atuam na fase de gestão e fiscalização não sabem o que elas são, o que elas fazem, efetivamente, não sabem a responsabilidade que elas têm dentro do contrato. Então, se quisermos realmente nos valer desse benefício, que é termos contratos que podem chegar a 10 anos, imagine, né, eu tenho alertado, imagine, a gente vai ficar anos sem fazer licitação por um contrato continuado, se realmente tivermos uma atenção correta, né, de modo que esse contrato possa ser, ao longo do tempo, um contrato bom para a administração. E aí o papel de gestor e fiscal fica muito evidente. Não, vamos falar sobre isso, Sim. porque esse é um tema que eu acho que é legal demais. E se a Gabi gosta do contrato, você deve dizer que o contrato mais relevante é o contrato de serviços terceirizados, não é não, João? Porque ninguém... É só o que você trabalha, né? Não é que é só a gente trabalha, é aquilo que a gente tem afinidade, né, Rafa? Mas você é uma grande referência nesse tema. É porque assim, eu acho que tudo é o seu começo, né? Quando eu cheguei à CGU em 2007, eu tinha um ano que eu tinha saído das Forças Armadas, vinha um ano da Receita, e querendo ou não, você se especializa em alguma coisa, né? Então, no quartel eu fiquei quase 20 anos, então eu tinha um bom domínio. Eu cheguei na Já CGU, no quartel tu tratava com serviço terceirizado? no quartel eu consertava avião, Rafa. Ah, sim, entendi. Eu pensei E você Nossa ficava Senhora. especializado naquela área que estava. Ele já fez de tudo nessa vida, viu, gente? Quase tudo. Eu fui odontólogo, né, Rafa? De dente a Aquela de piada. dente a avião. Aquela não, a piada eu não conto, não. Ah. E aí eu falei assim, por que eu vou gostar de trabalhar? E normalmente terceirização, por ter um volume de recurso envolvido muito grande, né, muito elevado, hoje é em torno de, na administração pública federal, né, como um todo, em torno de 15 a 16 bilhões ano de empenho, né, então, vamos dizer que, considerando o empenho não só o processado como o não processado, materialmente é relevante, né? Então eu comecei a gostar dessa área, comecei a estudar essa área e eu trabalho em outras coisas, mas eu adoro, assim, parte de terceirização, tanto... E aí, terceirização, para mim, ela deixou de ser só contrato, deixou de ser só planilha e vem para a parte de planejamento, porque o planejamento é tudo. Porque o planejamento, ele não é o planejamento, não podemos ver o planejamento como a escolha da solução. A gente tem que ver o planejamento como a estrutura da organização para oferecer aquele serviço lá. Então, se por acaso, vamos decidir aqui, se vamos usar conta vinculada ou faturador, eu tenho que me planejar e estruturar a área para poder ter uma área para tratar disso. Qual é a solução que eu vou adotar? Vou adotar a solução, vou fazer licitação por item, licitação em grupo, se eu tiver mais de um serviço. Então, o planejamento, e é por isso que o planejamento hoje, você falou uma coisa interessante, eu me lembrei de um reverbério que nós fizemos com o professor Marçal, na época da pandemia, que eu tinha que fazer uma pergunta para o professor Marçal, né? Eu falei, professor, o pessoal fala muito em controle, né? Controle. Mas a fase que a gente tem menos controle é a fase de execução de contrato, porque só está ali a administração e a empresa. Ali você não vê a transparência que você vê na fase de seleção de fornecedor. Então a gente tem que nos preparar para na execução a gente não ter os problemas que normalmente vê. E normalmente o que a gente fala? Deu problema na execução, é porque errou o planejamento. Então o planejamento ele tem que ser legal. Porque assim, você pode ter o melhor planejamento do mundo, mas se você não estruturar a sua fiscalização para aquela contratação que você quer, mudança às vezes da forma de execução de serviço, vão dizer o quê? O modelo não deu certo. O seu modelo está errado, mas não foi isso.
é que você não planejou e não estruturou tudo em termos de fiscalização, solução tecnológica, procedimentos. Então, eu gosto muito da fase de contrato, mas eu acho que para ela funcionar bem, eu tenho que estar bem estruturado aqui na fase de planejamento, senão aqui não vai rodar. Sim. A sua oficina aqui no seminário foi sobre fiscalização de contrato. A oficina foi de terceirização e eu falei de tudo, do planejamento, da fiscalização. Tinha uma parte de pagamento por resultado, eu vou deixar, mas falei pouquinho, porque a Flaviana falaria no dia seguinte, né? Deixei essa parte para ela e a parte de repactuação. Aí eu dei uma visão da repactuação e falei que a repactuação, Rafa, não sei se você vai concordar, você... Você vai falar disso agora, senão é o episódio todo. Não, vocês três são do jurídico. Em que pese... Não, a Gabi, a Flavia é de tudo, né? Do jurídico, da não, contabilidade, da trabalhista. Eu sou do número da lei. Em que pese ter o aspecto jurídico, ela é muito mais procedimental, operacional, do que propriamente jurídico. Perfeito. Então, se a gente... Não é isso? Eu acho também. Se você trabalha a parte procedimental, estrutura para fazer essa parte forma padronizada, você resolve muito dos seus problemas, entendeu? Maravilha. Bom ter você em mais um Reverbério, viu, irmão? Tamo junto, só me chamar que eu venho, né? Fabi, você ainda nem falou aqui no seminário, você vai falar amanhã. Amanhã. Você vai falar sobre o quê? Que Vou falar O amanhã. que a coordenadora deixou para você falar, né? Então, né? Qual foi o problema que ela te entregou? Nós vamos falar muito de fiscalização administrativa de contratos. Vou falar de plano de fiscalização, ou seja, né, são situações que vão acontecer durante a execução, mas que a gente planeja, né, nessa fase ali interna, né. Vou falar muito da documentação, né, do que fiscalizar, como fiscalizar, o que olhar em documentos. Vai ter uma parte muito prática, muito operacional amanhã. Legal, legal. E você espere já, porque a professora Flaviana, a gente estava aqui conversando antes de começar a nossa gravação, e eu pedi a ela que, olha, eu queria que você desse uma palavrinha sobre a reforma tributária. Ela falou, eu ainda estou estudando. E quando ela começou falando, todos nós aqui concordamos que ela ainda não está estudando, ela já estudou o negócio e tem muito a contribuir, porque há uma dúvida já, né? Tem muita gente falando, já vai começar os efeitos da reforma tributária e tal, e a professora Flaviana vai esclarecer isso melhor para a gente. Mas, bem, lembrando aqui, Gabi, dessa questão do contrato de serviço terceirizado, especialmente aí a sua vigência, e aí você coloca uma preocupação com esse prazo máximo de 10 anos. Eu até costumo brincar, dizer quando eu digo assim que vou passar muito tempo sem fazer licitação, né? Isso de fato é uma vantagem, né? Você elimina o custo administrativo, mas eu costumo fazer até uma brincadeira. Olha, 10 anos, então pensa, estamos em 2025, pensa a sua realidade, a realidade da sua vida há 10 anos atrás. Ou seja, você estava em 2015. A realidade do país. De lá para cá, nós já tivemos, a presidente, à época era a presidente Dilma, nós já tivemos o presidente Michel Temer, já tivemos o presidente Bolsonaro, agora o presidente é Lula. Tanto o cenário político, o cenário econômico mudou tanta coisa. E aí eu pergunto, primeiro, a lei dá uma possibilidade de uma vigência inicial de até 5 anos. É bom fazer isso? É bom, inclusive, meter 5 anos e depois prorrogar automaticamente por mais 5, porque, poxa, são 10 anos sem fazer licitação. Esses contratos, na verdade, Rafa, para mim, ainda, em grande parte, eles são uma incógnita. Sim. Né? A gente tem ouvido muito falar nos contratos abertos, nos contratos incompletos. Essa teoria, né, isso está muito relacionado com contratos diferentes dos contratos da administração pública de um modo geral, que são os contratos de concessões e permissões, são contratos bem complexos. Então, se diz que esses contratos vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, que no momento da fase inicial a gestão de riscos não tem como contemplar todas as possibilidades, então as partes deixam, né, para resolver as questões e o contrato fica mais maleável, fica mais aberto, fica mais o consenso fica mais presente nesse tipo de contrato. Então, começa por aí já a dificuldade de nós transpormos
toda essa linha de diretriz aí para os contratinhos nossos do dia a dia, um contrato de limpeza, um contrato de vigilância, um contrato de serviço continuado, um fornecimento continuado, que são insumos que são necessários para a manutenção da atividade administrativa, ou seja, coisas aparentemente muito simples, né, decorrentes de necessidades permanentes e prolongadas da administração, mas cuja estrutura desse contrato também não é a mesma que era antes. Por quê? Porque esses contratos têm que ter, de alguma forma, a possibilidade de chegar a 10 anos. E como você falou, 10 anos é uma vida. Uhum. Né? 10 anos é muita coisa. Muda muita coisa, né? Enfim, então, como é que nós vamos conseguir encontrar aí uma teoria específica para esses contratos, né? Em termos de mutabilidade, de consenso, de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Me parece que ainda a gente tem muito a observar. Sim. E aí os primeiros períodos, na minha avaliação, são períodos de teste. Realmente os primeiros contratos serão contratos em que a gente vai observar o comportamento do mercado, observar como é que a própria administração pública vai conseguir levar esses contratos, porque a gente pensa, bom, vamos imaginar um contrato, para eu fazer um contrato de 5 anos, por 5 anos, como que eu estimo quantitativos, um fornecimento, né, um contrato de fornecimento por 5 anos, fornecimento continuado por 5 anos. A minha estimativa inicial vai ser para 12 meses, né? Mas será que lá no terceiro e no quarto mês a estimativa vai se manter? Será que um acréscimo de 25% vai ser suficiente? Perfeito. Será que eu vou poder fazer acréscimos maiores que 25% se a empresa concordar, que é um ponto que se tem discutido bastante, porque, na verdade, o dever de licitar foi observado, nós estamos diante de uma possibilidade legal, que é de ter esses contratos por até 5 anos, prorrogáveis por mais 5, ou seja, será que eu tenho que ficar questionando se a administração vai ou não descumprir o dever de licitar, se ela superar o acréscimo de forma consensual, o limite de 25%, ou será que a gente está realmente diante de uma nova realidade dos contratos que a gente vai ter que assumir que as coisas mudaram e que a própria lei abriu essa possibilidade de mudança. Então, para mim ainda é uma incógnita, né? A gente está ainda caminhando para construir uma teoria específica sobre isso. Agora, é um bom negócio? Sim. O caso concreto é que vai ter que dizer, a gente vai ter que observar, claro que a lei exige para que você faça um contrato direto por 5 anos, que você demonstre uma vantajosidade econômica. O servidor público consegue fazer isso hoje, na fase preparatória? Eu estava ouvindo o João falar, eu falei, puxa vida, a gente está pensando num serviço público altamente profissionalizado. Aquele que faz aquela fase preparatória multissetorial, não multidisciplinar, a pessoa que entende disso, entende daquilo, que vai para o mercado, que conversa com o mercado, que negocia com o mercado. Quem é esse agente público? Sim. Quem são essas pessoas dentro da administração pública? Se eu olho para os municípios hoje, eu vejo que essa fase preparatória é feita onde? Nas secretarias, gente. É o povo que menos entende de licitação, é quem vai se responsabilizar pela fase preparatória. Isso é um problema que a gente está encontrando quando a gente vai trabalhar com os municípios, a gente vê isso. É o pessoal que realmente não manja do assunto, sabe? Então, realmente, essa fase preparatória vai precisar trazer para dentro do processo informações sobre a economicidade desse contrato, como fazer isso, né? De que maneira nós vamos buscar essa informação, de que maneira o mercado vai nos fornecer essa informação. Como que nós vamos depurar essas informações no mercado para dizer não, por A mais B, porque a autoridade competente tem que atestar a economicidade para poder firmar esse contrato por 5 anos, a gente vai dizer, sim, esse contrato é vantajoso. Por outro lado, será que é só vantagem econômica ou essa vantajosidade, na verdade, é uma vantajosidade econômica em sentido amplo? Por exemplo, eu tenho um hospital que trabalha com insumos necessários ao funcionamento do hospital e ele não necessariamente consegue demonstrar que é economicamente mais vantajoso, mas para ele o risco de contratar ano a ano ou prorrogando é muito grande, ele prefere contratar por 5 anos. Sim. Será que isso, embora a lei fale em vantagem econômica, a própria eliminação do custo administrativo de todo ano ter que fazer um termo aditivo para prorrogar já é uma vantagem.
E é um ônus muito grande para o servidor da fase preparatória, para quem atua na fase preparatória, trabalhar com isso. Porém, eu acho que agora é o momento, porque esse é o momento do teste. Esse é o momento que a gente está buscando informações, que os tribunais de contas também vão construir junto com a gente todas essas ideias, vão tirar conclusões sobre. Então, se fosse para eu dizer alguma coisa, eu diria, gente, comecem a buscar fazer realmente contratos com prazos maiores para ver como é que vai se comportar, porque agora é a hora do teste. Eu acho até, Gabi, que assim, a lei, João, ela trouxe ali o prazo máximo de 5 anos inicial. Sim. Eu acho que pensou-se muito nessa questão de eliminar a prorrogação, que era um custo administrativo alto, mas ela veio com condicionantes. Eu achei interessante isso. Pode 5 anos, agora você tem que justificar e muita gente tem medo. Quando eu analisava ainda, exercendo o cargo de Procurador Federal do Coautor Licenciado, a maioria dos contratos vinham com 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Muita gente tem receio de se comprometer com os 5 anos direto. O que eu acho que, do ponto de vista do efeito prático, eu não entendi bem por que a lei quis fazer isso, exigir essa justificativa, se esses 5 anos, inclusive, podem ser rescindidos, podem ser interrompidos no aniversário do contrato. Né? No aniversário do contrato. Então, eu posso colocar 5 anos e, ora, eu posso, a qualquer momento, do ponto de vista da administração, interromper aquela vigência pelo fato de, no aniversário do contrato, a administração ter a prerrogativa de extinguir aquele contrato sem ônus. E aí me deixa aqui assim, por que é que então eu tenho que fazer toda essa justificativa? Porque não há um compromisso prolongado, parece-me. E aí a gente pode imaginar, João, e essa pergunta que eu coloco, e aí diante do que você colocou, é que a administração quis, olha, reflita sobre a manutenção desse contrato. Se você quer colocar um prazo maior, justifique por quê. Mas assim, reflita sobre essa manutenção do contrato. E aí, João, a pergunta que eu diria é, na vigência anterior, na vigência da Lei 8.666, a gente dizia, pode ter vigência, tinha até uma orientação normativa da AGU, uma vigência superior a 12 meses, mas condicionava o seguinte, a ter uma vantajosidade econômica. Geralmente, então, quando a gente botava um contrato com vigência, Flavio, maior do que 12 meses, é porque existia um custo de instalação da empresa. Então, como você colocou, olha, é um contrato que é para prestar um serviço no hospital e para prestar aquele serviço, sei lá, recolhimento de lixo hospitalar, tem um baita de um investimento que a empresa tem de fazer, então por isso ela precisa de um tempo de vigência maior para poder compensar os custos de instalação que ela vai ter daquele contrato. Só que isso com a Lei 14.133, se você não abrir mão desse direito de eliminar o contrato, né, na data do aniversário, não vai ter efeito nenhum. E aí eu pergunto, João, qual seria essa justificativa que você vislumbra para eu colocar uma vigência superior aos 12 meses tradicionalmente estipulados? Deixa eu te falar. Eu fiz um levantamento aí informal para ver nas licitações a partir da 14.133 para serviço terceirizado com mão de obra, que os órgãos estão utilizando. Não passam, a maioria, o máximo é 30 meses, o máximo. Alguns 24 e a maioria 12. A grande maioria continua sendo 12. Eu vou fazer esse levantamento de novo agora em 2026. Que eu acho que acontece? A incerteza da manutenção do contrato com a empresa, ela se reverte porque a administração não sabe contratar serviço terceirizado. E aí, quando eu falo que ela não sabe contratar, eu vou basicamente no preço. Normalmente se questiona muito, né? Contratos de inexequibilidade, a proposta é inexequível. Muitos contratos, eles não chegam ao final. Tem um histórico que o Franklin fez, o Franklin Brasil, da CGU, ele fez, em que alguns contratos, a média dos contratos de 5 anos chega perto de 4. Então,
Eu acho que isso depende da maturidade de cada órgão em fazer os seus contratos. Se você tem os seus contratos de 12, porque aí é o histórico do órgão. Se você tem os seus contratos anteriores na lei antiga, na 866, 8666, fazendo de 12 meses, e ele chegando aos 60 meses, te dá uma razoável certeza que você está no caminho certo e você faça um contrato de 24 meses. Eu acho que não está saindo muito disso. Quando a Gabi fala da incerteza dos contratos de fornecimento contínuo, porque você não sabe qual vai ser a sua demanda daqui a 5, 10 anos, eu fico me lembrando que tudo depende da formatação que você faz. Você lembra daquela orientação normativa da AGU? Foi uma das primeiras, eu não vou lembrar o número dela, eu não sei se é a 2, se é a 3, se é a 4, que ela falava das passagens aéreas que eram fornecimento, não eram serviço. Lembra dela? Era bem antiga. Não. Uma das primeiras. Você não comprava passagem aérea por quantitativo, você comprava ela por volume. Igual você faz o AVN, você não compra por quantidade, você compra por volume. Então você tem os valores unitários de cada item e você tem uma taxa de administração. Então você soma tudo e aplica uma taxa de administração. Então você não esgota o seu contrato nos quantitativos, você esgota os seus contratos no volume financeiro. Então é uma maneira de você ter uma projeção independente de 2, 3, 5, 10, 15 anos que o teu contrato vai ter. Você consome ele no volume. Entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso vai fazer a diferença nos contratos de fornecimento contínuo. Você ter um volume que você quer e aí você multiplica o valor desse volume pela sua taxa de administração, e isso é bom se você tiver mais de um item, né? Porque você acaba compensando um pelo outro. Em relação, às vezes, à taxa de instalação, em serviço terceirizado, se perguntar para mim, Flaviano, não sei se você pensa diferente, se tem ganho de escala, serviço tradicional, para mim, não tem ganho de escala. Serviço de vigilância, serviço de apoio administrativo, de recepcionista, se eu fizer um contrato de 12, de 24, de 30... não vai ter grande escala para mim. Se tivesse autonomia, né? Se as empresas tivessem autonomia para modelagem de execução, podia ser que tivesse. Mas isso. O que acontece? Ela tem 10 contratos. Cada um exige, no modelo de execução, o fornecimento daquele tipo de material. Então ela não consegue comprar 10 mil itens de uma água sanitária, porque esse é um tipo de água, esse é outro tipo, esse é outro. Esse é um dos fatores, né? E ainda tem isso. E ainda tem, assim, risco, no risco trabalhista, né, da mão de obra, também não é escalável. Então, se você tem 1.000 empregados, o risco do empresário com 1.000 é muito maior do que o risco com 100. Então, não existe escala aí, né, no risco. Você não diminui risco, você aumenta o risco. Talvez o que tenha mais, talvez o que funcionasse na lei 8666, eu acho, não era nem que eu ganhava escala, mas eu tinha uma garantia de faturamento por aquele contrato por um período maior. E talvez isso aí desse uma baixa no preço. Mas ainda assim, pensa no seguinte, é que hoje você não tem essa garantia. Em regra, não. Em regra, porque você tem a possibilidade da administração, no aniversário do contrato, extinguir aquela contratação sem ônus para a administração, sem direito de indenização. Rafa, o que acontece é o seguinte, é bem simples a conta. O contrato de serviço por posto, que é a maioria da administração, a disputa está em que módulo do BDI? Fala para quem está ouvindo a gente. No BDI, pô. Está no BDI, o resto é tudo travado. Então, quem tiver o menor BDI vai ganhar. Como você vai ter economia de escala se a disputa da terceirização é no BDI? Limitada, né? Não dá, você não consegue. Qual vai ser a diferença? É o regime BZ, o regime tributário. E a Flaviana falou uma coisa muito importante, mas tem alguns serviços que você foge da disputa do BDI e você vai na expertise da empresa e aí sim você ganha escala. É você pegar um serviço de limpeza em que você deixa a empresa apresentar o que a gente chama de plano operacional para dizer qual é a produtividade que ela vai usar, qual é a rotina que ela vai executar e quais são os equipamentos e materiais que ela vai utilizar. Aí ela faz todo o plano operacional, aí ela ganha escala. Você vê essa possibilidade no serviço de manutenção predial que você não contrata por posto e que você deixa, e você vê isso no que está lá na Lei 14.011, que é o Facilities, em que você deixa a empresa olhar, fazer o gerenciamento do serviço, e ela vai estabelecer o quê? A quantidade, porque ela vai considerar a expertise. O microfone dele caiu aqui. Vai considerar a expertise
da empresa na prestação de serviço, na capacidade operacional técnica do empregado na prestação de serviço, e com isso ela vai alocar a quantidade de mão de obra. Então, você em alguns momentos você pode poder ganhar na escala, mas você tem que formatar para isso. Mas se você contratar um serviço de apoio administrativo sem postos, você não ganha na escala. Quero contratar 500 postos, você não vai ganhar a escala, porque a disputa está no mesmo lugar no BDI. E aí quem tiver o menor BDI ganha. Aí aumenta o seu risco de inexecuibilidade, que as empresas querem ganhar diminuindo o BDI, entendeu? Eu acho que essa questão dos 5 anos e um contrato de prazo menor, ela é sempre uma aposta muito grande, né, para quem está planejando a contratação, porque a gente vê assim, ó, a inteligência do legislador em permitir um contrato de longo prazo, a gente consegue entender o que está por trás, né? É esse ganho de escala, é essa possibilidade de ter um investimento maior que tem que retornar, né? O custo tem que retornar num prazo maior, então é compreensível. Mas por outro lado, a gente vê que a maioria dos contratos que nós temos, ela tem uma modelagem muito amarrada. E quando a administração inova no planejamento, ela teme muitas vezes fazer uma inovação com um prazo de muito tempo, né? E por isso, muitas vezes, um contrato com prazo anual, ela consegue ter maior gestão. Me parece mais facilitado não prorrogar do que rescindir um contrato, né, na sua anualidade. Me parece mais burocrático isso. Então, mais confortável, né? A zona mais do confortável, da zona do conforto, assim, né? porque consegue ter eu acho que consegue ter uma avaliação melhor nisso. Não deveria ser assim, porque a avaliação deveria acontecer independente do prazo contratual, né? Sim. Até para manter, até pela justificativa da manutenção. Mas eu acho que fica mais confortável para a administração contratos anuais. E a gente vê muitas questões assim amarradas à anualidade, né? Nos contratos de terceirização, né, mesmo, né, João, que nós trabalhamos, a gente vê as questões relacionadas a custos não renováveis, retirada de custos. Existe algumas orientações muito que acabam dificultando, o próprio percentual de garantia não é no valor do contrato, é no valor anual então, do assim, contrato. Tem muita incidência anual aí, né? Esse é um ponto, né? E nós temos também questão relacionada à garantia, nós temos os custos não renováveis, a gente tem a questão tributária. Imagina um contrato de 5 anos, 10 anos, nós prevermos o regime tributário para 10 anos. E dizermos, e é o que nós temos de orientação hoje, que a alteração de regime tributário não é reequilibrada. Como você não vai reequilibrar custo tributário para 10 anos? Para 12 meses, beleza. Eu, como empresária, né? Você pode decidir também, não continuar, né? Eu consigo fazer uma previsão para 12 meses, para 2026. Agora, eu, como empresária que sou, também, né, eu não consigo prever daqui a 3 anos, 5 anos, o meu regime tributário. Porque a vida empresarial mesmo, ela vai levando as empresas para um caminho e para outro. Como ela não poder manter? Como é que ela vai fazer uma Simples Nacional congelado o Simples Nacional está congelado há muitos anos, né? Desde 2016, me parece que foi a última alteração, 2017. Que houve a alteração do limite para 4 milhões e 800, e não saiu. 4 milhões e 800 hoje, eu fiz uma conta usando o ChatGPT para auxílio, e ele me deu um valor aproximado de 8 milhões, que é o que está num projeto de lei para alteração que está engavetado, né, junto ao Senado. Então, assim, 4 milhões e 800 hoje é nada, é um pulo e a empresa está lá. Especialmente, né, em contratos de terceirização, que o faturamento é alto, mas a lucratividade não tanto, né? Então, para a empresa, até é melhor para ela um prazo menor. Porque exatamente. Ela tem mais previsível para ela apresentar uma proposta do que ela assinar um contrato para 5 anos, pensando, bom, eu não posso nem reequilibrar o regime tributário. E tem uma coisa, a prerrogativa de extinguir o contrato é da administração. No aniversário é da administração, a empresa fica presa. Então, exato, fica presa. Então, assim, não é uma garantia também, na prorrogação, ela pode dizer, não, eu não quero prorrogar. Exato. Veja, o que a Flaviana fala é muito importante, porque nós temos até a orientação da AGU, não sei se é a 60, que fala de alteração de regime tributário não permite o reequilíbrio do contrato. Aí você contrata, faz uma licitação, vai fazer uma licitação para limpeza, para vigilância, jardinagem.
você não sabe quem vai ganhar a licitação, você bota a vigência de 5 anos. Aí quem ganha é uma empresa do Simples. Pode ser que no segundo ano ela já tenha estourado o limite dela e ela não vai conseguir mais ficar naquele contrato porque o regime dela mudou. Tudo bem que em relação a PIS e COFINS, o PIS e COFINS do regime do Simples, ele é muito próximo do lucro presumido. Mas o impor de renda e a contribuição social do lucro líquido são itens que não estão na planilha diretamente, sobe demais. E aí ela não consegue mais manter aquele contrato. E nós temos aí um sublimite, né, João? No Simples Nacional existe um sublimite, que é 3.600. A partir de 3.600, a empresa paga o ISS por fora da prefeitura, né? E isso onera a empresa. E hoje ela não tem certeza, nós estamos com esse valor congelado, né? Então, não permitir o reequilíbrio do regime tributário para as empresas, isso é preocupante. E aí, quando ela assina um contrato de 5 anos. Eu tenho uma posição contrária nesse sentido. Eu acho que se ela alterou o regime tributário, por qualquer circunstância, ela tem direito a ter essa reavaliação. Eu acho que esse é um ponto muito limitador desses 5 anos. Um exercício de forma regular prática. do direito da empresa, é um exercício regular do direito da empresa e que ela vai ter direito àquela... Porque se tivéssemos uma forma, né, de reajustamento tributário desse limite, que fosse anual, e que não fosse anual, mas que fosse constante, pelo menos, mas não, nós não temos histórico, nós não temos previsão de manutenção desse limite. Sim. Como é que ela assina um contrato, hoje sendo uma empresa pequena, e o Simples Nacional é um regime pensado para progressão, tanto que ele tem uma tabela escalonada, onde a empresa começa pequena e vai pagando mais à medida que ela vai crescendo até que ela saia, Quer ver uma desconformidade? O simples tributário ainda é o seguinte, ainda é uma política de fomento a pequenas e médias empresas. Mas eu começo aqui, assino um contrato, outra, né? se eu começo o contrato agora com ela é uma pequena empresa. Queira Deus que ela cresça. Queira Deus que ela cresça. Esse é o objetivo. E se eu possibilitei ela, inclusive, a ter benefícios junto a contratos com a administração pública, esse é o objetivo. E como é que ela, então, cresce e ela tem que engolir um prejuízo decorrente de um contrato que ela não tem direito a ser reequilibrado? É como se a lei desse com uma mão e o contrato tirasse com a outra. Tem uma coisa muito interessante. Que tem... Eu só peço cuidado com o tempo, viu, gente? Não, tá na orientação. Depois o pessoal vai ficar comentando aqui que eu fico interrompendo os participantes. Deixa eu te falar aqui, tem algo muito interessante, está até na minuta da GU. Não pode falar demais. Está na minuta da GU padronizada, mas porque isso aí tem tudo a ver, para poder fazer ponto de divergência, porque assim, você não mudar o regime tributário. Ok. Só fala coisa relevante. Se você vai para essa linha, você não poderia permitir que as empresas do lucro real, na cada repactuação ou renovação, você fizesse o ajuste das alíquotas efetivas de PIS e COFINS. Isso está na minuta da AGU. Foi um trabalho até que a própria CGU fez, que eu concordo com isso. Se a alíquota sobe, eu ajusto a alíquota dela, a alíquota efetiva média dela. Se diminui, eu ajusto. Veja, a gente faz isso na minuta da AGU, está na minuta da AGU, que foi um trabalho que nós fizemos, da CGU fez, e posso fazer essa alteração e não se configura revisão de contrato. Mas se ela sai do regime em que ela sai do lucro presumido ou vai para um lucro real, ou sai do lucro do Simples Nacional vai para o presumido, aí você não pode. Então, assim, existe algumas incompatibilidades desses normativos, entendeu? E, sobretudo, alinhar isso com as eventuais políticas públicas relacionadas, né? Principalmente no caso de MEPP, mas eu acho que isso não se reduz à circunstância da MEPP. Eu acho que isso deveria valer para qualquer espécie de situação. Agora, eu até, Gabi, vou talvez aqui gerar uma polêmicazinha com base no que você falou, mas e vou trazer para a roda uma das coisas que hoje tem chamado a atenção, que é o contrato de facilities. Eu diria até que o contrato de serviços terceirizados, especialmente aqueles com dedicação exclusiva de mão de obra, eles já não são mais contratos muito simples. Até porque, assim, a gente hoje não botou só o serviço lá. A gente botou o serviço, aí a gente botou proteção de dados, que a administração tem que observar. A gente colocou fiscalização de direitos trabalhistas. Aí a gente colocou ainda, olha, vai ter qualquer espécie de descarte de resíduo da execução desse contrato.
Então, eu tenho que colocar questões ambientais, como é que você vai? Por exemplo, um contrato de manutenção predial, um contrato de limpeza, que envolve esse tipo de coisa, eu tenho que colocar ali esses elementos todos ali, né, de como é que eu vou, e tem uma série de elementos que estão nesse contrato. Além do que, João, existe já terceirização de serviços que são relativamente complexos. E, na verdade, relativamente é só uma aliviada, porque nós temos contratos terceirizados de serviços médicos. Muitos municípios não estão fazendo concursos para médicos e estão licitando contrato de serviço médico. Licita-se o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU, com o médico, o paramédico e a ambulância. E temos credenciamento ainda de postos de trabalho. Credenciamento. E ainda tem o tal do credenciamento, que é a coqueluche que existe hoje. Vamos credenciar, vamos fazer credenciamento. Então, o meu ponto é, esse contrato, e aí a gente pega então ainda, a gente tem lá as caixinhas, inclusive na 14133, as caixinhas que é o contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, o contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra, com critérios de reajustes diversos, inclusive para fins de cômputo da anualidade, se eu considero o insumo e um contrato, assim, eventuais objetos ali envolvidos, eu vou contar da data do orçamento estimado se é um contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra ou sem predominância em mão de obra. Mas se eu pego os insumos num contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, eu vou contar a anualidade do reajuste, não, da repactuação, lá da data da proposta. Então, veja como esse negócio está complicado. Muito complexo, né? E minha pergunta é, primeiro, Não vale a pena fazer o facility? Faz pra lá. Posso falar? Vale a pena reunir Eu acho que esse vale. tanto de serviço Posso falar? num único contrato? Então, Rafa, assim, vamos para a realidade dos fatos, a vida como ela é. A administração, ela contrata facilities ou ela faz contratações em grupo? É a primeira coisa que a gente tem que definir. Depende das modalidades de facility. Não. Eu Eu não falo nesse sentido. Porque assim, quando você pensa em facility, a reunião dos serviços que você vai colocar em facility, você vai ter o manager, você vai ter o full, e aí dentro deles você tem o hard, você tem o soft. Eu não estou discutindo isso. Na eleição dos serviços que você vai colocar lá para poder compor o facility. Porque aí a gente volta para o planejamento e eu vou ter que fazer uma posição de escolher um serviço que vai me trazer uma melhoria na entrega. Se eu vou para o full, se eu vou para o manage, tem até, a Estropa fala isso, quase você não encontra manage. Eu encontrei alguns no trabalho que eu fiz. Mas a maioria não representa facility. Por quê? Porque se você faz a modelagem de facility, reúne os serviços que você quer, tem 3 coisas que você tem que observar. São 3 condições essenciais. Primeiro, a qualificação técnica e profissional que vai exigir, técnico operacional. E você ter a empresa saber de ser de facility. E veja que quando eu falo isso, eu não estou falando do KNAI da empresa de facilities. Eu estou falando que ela tem que ter a expertise em facilities. Então, na capacitação técnico-operacional, ela tem que me demonstrar que ela executou aquele tipo de serviço. Senão, ela vai ser gerenciadora de mão de obra. E aí você pega as licitações e fala o que? As licitações que têm gerenciado 50% de postos de serviço do meu facility. O facility eu estou botando por posto. Aí, mais do que isso, regime de execução, a empreitada por preço global. Poxa, era tudo para dar certo. Você selecionar os serviços, você botar o regime de preço unitário e você exigir a qualificação técnica operacional condizente com o facility. Já tem um CBO, Rafa, já tem um CBO pós-gerente de facility. Se você me permite, a sua preocupação aí que não pode ser só um contrato em que haja a reunião de diversos serviços em um contrato. Há de haver algum nível de transferência para a contratada, de concepção da maneira como o serviço será prestado. É isso. Na verdade, você está defendendo a ideia do Facilities Management. Porque não aí, só do manager, Rafa, o do full também. Mas o full é isso, o full é eu dizer, tá aí, eu tenho um bocado de serviço aqui, o full é tipo, são todos os serviços na mão do contratado. Sim, mas ele tem que ter o poder
de gerenciar. Quando você já coloca... De defender uma solução. Eu não quero Isso. limpeza, eu não quero tantos postos, eu quero isso para limpar aqui. E não. ao mesmo Empresa, tempo, como é que você vai fazer a limpeza? Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo no full, ele tem que ter expertise e fazer esse gerenciamento. Perfeito. Até porque ele vai ter... E aí tem outro detalhe. Você vai pegar principalmente facility full. Esse é um problema, tá? Você levantou um problema que também isso vai valer para várias coisas, que é, inclusive, que tipo de serviço eu vou pedir qualificação técnica. Porque eu tenho diversos serviços ali, manutenção predial, tenho manutenção de equipamento. Então, não só uma questão, como você colocou aí, de eu querer uma qualificação no gerenciamento da prestação do próprio serviço. Mas até que tipo de qualificação eu vou exigir ali. Perfeito. Olha o que acontece. Qual é a parcela de maior relevância? Isso. O que acontece nesse cenário? Você vai pegar, ele vai ter que ter a exigência e ele vai pegar dentro do serviço que você escolheu. Por exemplo, se você está no hard, por exemplo, se você está na parte estrutural, é a parte de manutenção. Que você vai querer que ele tenha experiência, se for na parte elétrica. Eu vi um manager para um hospital em serviço de limpeza. Ele é soft. Entendi. Porque só tem limpeza, mas ele é manager. A empresa tem que montar toda a estrutura, ela tem que fazer. Mas quando você vai para a qualificação econômico-financeira, não é. E aí tem um detalhe que é a aula da Gabi de hoje. Algumas vedam subcontratação e veda consórcio. Isso vai dar problema no TCU. Não, e tem mais. As recomendações do TCU. O que está acoplado nesse As serviço? recomendações do TCU para a contratação de facility é que você permita E aí vamos chegar a contratação e o consórcio. E vamos chegar a um outro cenário. Deixa só a Gabi, a Flavinha quer defender aqui, porque ela é a favor do Facility. Não, eu sou a favor do Facility. Não, tá, mas é só para ela falar. Mas você quer concluir, conclua lá. Então, o que acontece? Eu não sou contra isso, não. Eu sou a favor. Só que se você estrutura para um jeito, porque assim, você pode juntar os serviços. Mas se o Facility é uma exceção à falta de parcelamento, o próprio Facility já é a justificativa. Sim. Se você tem um Facility de faz de conta, você deixou de justificar, mesmo que o TCU traga esse cenário. Então você vai encontrar Facility, Rafa, que tem vigilância, manutenção predial, junto com limpeza, sem subcontratação. Mas pelo menos consórcio, porque a empresa de vigilância ela tem. Às vezes nem permite consórcio. Nossa, você tem as duas, às vezes você tem um percentual de não permissão de subcontratação e consórcio. Agora, só para passar para a Flavi, a maior parte da administração que faz facilities, certo ou errado, são as empresas estatais. Você encontra dentro da administração direta, autárquica e fundacional, um percentual muito pequeno. Na administração direta, em 5 anos de pesquisa, eu só achei 3. Nós até conversamos sobre isso e eu até acho, Flavi, que essa história, Gabi, da gente reunir só ser um contrato que chama de facility e que eles, na verdade, só reúne diversos serviços no contrato, eu acho isso uma etapa. Faz parte de uma etapa do processo. Ninguém vai sair amanhã já mandando um facility ultramoderno com management. Não. Eu defendo que a administração ela tem que construir uma solução para o problema dela. E os problemas são diferentes e as instituições têm maturidades diferentes. Perfeito. Tanto de fiscalização, quanto até mesmo de seleção de fornecedor. Né? Então, o facility é uma evolução de fato, né, de uma quarteirização. Isso. Né? Então, assim, o Facility nasceu para que o tomador de serviço, né, alguém que tenha um problema, repassar esse problema para um facilitador, entre aspas, se a gente fizer uma tradução literal ali. E esse facilitador é que vai ser o gestor desses trabalhadores, de tudo que for contratado. E para isso, né, a gente pode agregar serviços mais ou menos. Então, via de regra, nós vamos ter possibilidades de ter facility
com serviços em regime de dedicação, junto com serviços que não são com dedicação exclusiva. Mas a grande sacada do Facility é a empresa contratada solucionar esses problemas. E eu já vi um contrato de locação de imóvel com Facility. Junto com a locação, e é um negócio assim diferente, né? Se a gente for pensar, a empresa, né, a dona do imóvel, forneceu serviços de vigilância, de manutenção. Você paga feito um condomínio. Inclusive na contratação direta. Só que inclusive, com um contrato de locação, né? Faça então, um INEX não sujeito à licitação. Melhor então, ainda assim, fundamentar INEX, né? E poderia incluir outros serviços aí, dentro de um contrato de locação, é uma outra discussão, né? Mas o que eu defendo é que existem formas diferentes de fazer o Facility. A gente tem chamado de Facility, mas, de fato, a gente vê muitos contratos que são agrupados. Só que eu acho que isso faz parte da maturidade, né? Sim. Então, isso pode ser uma etapa mesmo, pode ser um início. Na verdade, um degrau de uma escada, né, que vai sendo galgada. É verdade. E esse é o primeiro passo, né? Mas um Facility passa, sem dúvida, por um gerente de Facility, né? Que a empresa vai disponibilizar, que vai ser aquela pessoa que vai resolver. Então, uma instituição, por exemplo, que tenha eventos, que tenha um auditório, que precise ter sazonalidades, a empresa de Facility vai resolver o problema. Ela precisa de recepcionista quando ela tiver evento, a empresa pode resolver esse problema, pode resolver o coffee break dos eventos que ela tem, ou seja, cabe aí um mundo de possibilidades para solucionar, né? Sem dúvida, mas assim, agora, cabe um mundo de possibilidades dentro de um contrato de Facility. Serviços por demanda, sanar, principalmente. Né? Rotina agora, e por demanda. Exatamente, para sanar uma necessidade numa instituição. Agora eu volto ao meu ponto de partida e eu vou provocar a Gabi de novo, que ela tá caladinha ali, não sei porquê. Ela pulou, né? Eu só tô... Eu vou me meter nessa briga aí de gigantes. Veja como isso é complexo. Porque hoje, quando você contrata serviços terceirizados, você tem uma especificação técnica muito definida. Você contrata por posto, eu quero que a limpeza seja executada, são tantos metros quadrados, eu preciso de tantos postos para limpar ali, aqui e acolá. É tudo isso definido pela administração. O que nós estamos falando aqui é que eu vou fazer uma licitação, vou assinar um contrato e vou transferir para o contratado a decisão de como ele vai limpar minha área. Se ele vai colocar, quantos funcionários ele vai colocar ali, porque o que a Flavia está dizendo é inclusive isso. É o evento, eu estou transferindo para ele. Como é que eu vou fazer meu evento? Não sou eu que vou definir, porque hoje você faz inclusive um contrato de uma ata de registro de preço ou um contrato continuado de evento, você tem lá uma lista e você que escolhe. Nesse evento eu vou querer 2 recepcionistas, eu vou querer um intérprete de Libras, eu vou querer um cerimonialista. E aí, Gabi? Esse é o ponto que, assim, até uma licitação menor preço, parece que, para mim, nem agrada muito, porque eu posso estar licitando menor preço e que vai, por sua vez, não privilegiar uma competência daquele contratado, que eu estou contratando por solução e não por especificação, já que lá no futuro ele pode vir com uma coisa que eu nem imaginei lá na minha fase de planejamento. Eu acho assim, Rafa, e foi o que nós hoje, nessa fala sobre subcontratação, terceirização, na verdade, em sentido mais amplo, eu procurei destacar. A administração pública precisa andar na mesma linha que o setor privado. Por que a gente tem que ficar sempre querendo impor certas regras que são específicas para nós? Será que isso é sinônimo de eficiência? Será que isso facilita que a gente realmente alcance resultados? Ou será que os resultados que a gente busca são os mesmos que uma empresa privada quer quando ela contrata uma empresa que vai prestar serviços, né, de facilities? Os resultados são os mesmos, mas eu tenho que ter, por alguma razão, regras diferentes. Eu acho que isso é algo que a gente precisa avaliar, né? Quanto mais customizada for a nossa contratação, mais cara ela vai se tornar, mais custo isso representa para o particular, né? Quando ele padroniza, quando ele escala, obviamente ele tem uma redução de custo significativa. Então, assim, será que o privado, uma empresa privada, quando for contratar essa empresa para fazer o evento, será que ele vai fazer tanta exigência assim? Né? Ou será que simplesmente vou dizer, eu tenho um evento com tais características, a área é tanta, eu vou receber tantas pessoas, eu
preciso dar diretrizes mínimas que eu entendo que seja relevante, e a empresa que é a especialista, porque eu estou contratando uma empresa que é especialista, estou terceirizando para dar na mão de uma empresa que é especialista na solução daquele problema, ela vai resolver o meu problema. Né? Então, eu acho que isso é coerente, né? Que nós passemos a pensar desta forma, né? Tire esse ônus da administração e realmente coloque esse ônus na mão da empresa para que a empresa defina a solução. Eu acho que a gente precisa... claro, hoje nós temos se nós formos olhar ao todo, né, a gente está falando aqui de uma situação específica de certos tipos de serviços, mas eu não estou desmerecendo o fato de que hoje a gente tem que identificar a solução por meio do estudo técnico preliminar, né, mas até que ponto a gente precisa detalhar, entrar tanto no métier da empresa, entendeu? Então, assim, eu acredito que a ideia é realmente nós tentarmos nos alinhar, ficarmos mais... em paralelo do que o próprio mercado privado ou o setor privado contrata, para que a gente consiga melhores condições, melhores condições econômicas, consiga mais eficácia, mais efetividade para os contratos. Eu não sei se a tua questão aí era como escolher isso, como usar, que critérios de julgamento usar numa situação como essa. E também não só critérios de julgamento, mas também os critérios habilitatórios, que, como o João disse, eu tenho que ter uma empresa, e aí vem o que a ideia da quarteirização, né? Porque a ideia da quarteirização eu quero uma empresa que saiba bem gerir esses serviços, e às vezes ela não é a empresa que vai executar. Tem, por exemplo, dentro do corpo dela, um corpo técnico para fazer a manutenção do gerador da universidade, que é um gerador potentíssimo, que eu tenho que, inclusive, exigir uma qualificação técnica específica daquele gerador. Então, veja como eu vou ter que ver o que é que eu quero. Eu quero que ela seja especialista no serviço, especificamente, como serviços que têm uma demanda técnica específica, que às vezes requer uma qualificação muito específica também, específica, né? e técnica em relação àquilo, que a limpeza você não tem uma demanda específica sobre isso, é facilities mesmo. Mas manutenção de um ar-condicionado, de um elevador, de um gerador, pode ter eventualmente. Mas isso é você pensar a compra pública, isso é o que você vai definir na fase preparatória. Perfeito. É você pensar ela de acordo com as peculiaridades que ela tem. Né? E eu quero só caminhar na linha da sua linha. Acho que você respondeu a questão, que vai ter de ser dada alguma flexibilidade para a administração e ela vai ter que subir a régua nas exigências de qualificação técnica, selecionar bem, financeira, e inclusive admitirmos alguns recursos de qualificação técnica, como questões relativas à exigência de ISO. Tem uma ISO de facilities. Tem. Deixa eu só, Gabi, concluir, que eu acho que eu atrapalhei ela aí. Não, porque assim, o que eu concordo, que eu digo é que sim, concordo, essa questão de quando você vai avaliar a qualificação técnica da empresa, que vai ser a sua contratada, nós vamos ter que fazer essas investigações e entender quais são os aspectos que são fundamentais para que a gente possa medir, de alguma forma, a capacidade dessa empresa de te entregar aquilo que você quer. O que eu acho que, aí, voltando para a ideia da subcontratação mesmo, que a gente, queira ou não, a gente entrou nesse assunto aqui, a subcontratação, eu já não acho que a lei escolheu bem essa solução de medir a capacidade técnica da subcontratada. Porque eu acho uma bobagem isso. A empresa que é responsável continua sendo responsável pelo todo, e eu sei porque a lei das estatais também fazia isso, aí a 14.133 foi lá e pegou a mesma regra da lei das estatais, né? A empresa contratada é responsável pelo todo, ela é que vai ter que prestar contas para a administração. Por que eu, administração pública, preciso me certificar que a empresa que vai ser a subcontratada tem capacidade técnica para aquela parcela que vai ser dada a ela como obrigação? Eu acho que isso acaba sendo a gente não tem uma harmonia, a gente está indo para um lado, a gente vai, né, o lado da burocracia, da prolixidade, e no outro lado a gente está indo para o lado da simplificação, da modernização e da coerência ali com o mercado privado, sabe? Que a gente está falando de uma coisa tão moderna como essa questão da facilities, desse assunto que a gente acabou levantando aqui, e por outro lado tem algumas coisas que ainda estão apegadas ali a burocracias que acaba que não serve para nada. Eu só acho que num caso como esse você tem que subir a régua da contratada. Porque tipo, você vai dar a ela
poderes de decisão no curso da execução contratual. Isso. Se você contratar alguém que não tem um nível de qualificação bacana, Sim. essa Corre o alguém risco vai de- te sugerir soluções ruins. Sim. Posso fazer só uma ponderação? Tem a Abrafac, né? A Abrafac, ela fala que o Facilities no Brasil, na América do Sul, tem crescido bastante. A pergunta é, quem são as empresas que participam da licitação? Nós analisamos aí algumas licitações para fazer um trabalho. Quando você pega linha geral, você classificou as licitações onde tem Facilities, separou, classifiquei, você bota a média, dá perto de 13 empresas por licitação. Aí você faz um filtro agora, vou separar as contratações que são em grupo das contratações que são Facilities. Quando você vai para a contratação em grupo, sobe para 15. Quando você vem para Facility, cai para 5. Cai para 5. Então, e 20% dos certames foram licitações desertas ou fracassadas. Então, ou seja, a conclusão que a gente tem é que as empresas de Facilities, elas não querem participar das licitações públicas porque as regras, as burocracias podem impactar nela na formação das propostas, do modo dela contratar. Rafa, muitos são contratações por postos. E Elas até são amarradas, né? até Elas fogem do até Facility Manager que tem lá, contratações por posto, regime por preço global. A chance disso dar certo, de isso se tornar vantajoso para a administração, ter ganho de escala, é pequena, nego. Aí você não tem, por exemplo, um contrato como esse, você tem que ter a possibilidade de uma remuneração variável. Sim. Você tem que ter uma série de Não elementos tem que é nada isso que não disso. estão. Então é como você está dizendo, a empresa Facilities não vem porque ela olha ali e vê que a capacidade dela Faz um demo, gerenciar né? a capacidade dela gerenciar é muito restrita e ela pega e fica muito presa à administração. Então a administração tem que ter o que a Gabi falou. É uma empresa É o que a que Gabi falou. gerencia A vários, administração tem que se vários habituar a abrir postos mão diferentes. de determinados poderes para o contratado. A gente mencionou da reforma tributária. Chegou a vez, agora. Chegou a hora de falar chegou a sobre hora de isso. falar da Todo mundo reforma. está falando. Eu quero a reforma tributária. Eu quero um curso. Eu quero saber como é que vai ser. E meus contratos? Vai ser ano que vem. É isso mesmo. Ano que vem todo mundo vai ter que reequilibrar os contratos, inclusive de serviços terceirizados, por conta da reforma tributária. Calma lá, né? Calma lá. A reforma tributária é um processo, né? Nós temos 7 anos de implementação gradativa da reforma tributária até a sua vigência plena. Então, a primeira etapa da reforma tributária, ela começou agora, em 2025, com a publicação da Lei Complementar 214, que regulamentou a emenda Só constitucional. um negocinho, só para rir aqui. O gestor não tem folga, bicho. Não Acaba a oneração gradativa. Isso, ele vai fazer as duas coisas o ainda. gestor não Não tem tem um dia de sossego, paz. nego. O gestor não tem Isso sossego. aí. Ele sai da Então- oneração gradativa e vai para a reforma tributária quando ele acha que vai se safar. E 2027 ele vai se deparar com os dois, né? Então nós estamos, né? 2025 foi o ano de publicação da Lei Complementar 214, que traz a regulamentação, a parte mais operacional e ainda assim não tão operacional, mas regulatória, né, da reforma tributária. E a primeira etapa de implementação de fato da reforma inicia em janeiro de 2026. E a previsão da Lei Complementar 214 é que nessa primeira etapa, já iniciando agora em 2025, e já está esse processo em tramitação, né, em fase preparatória, começa com a alteração dos documentos fiscais, para que haja o destaque da CBS, IBS, o IVA dual, nos documentos fiscais. Esse processo já iniciou agora em 2025, né? E para 2026 vai haver o destaque ali nos documentos fiscais. Então, internamente, as empresas elas deverão lidar com os seus sistemas de emissão de notas, os seus sistemas de controle de estoque, enfim, os sistemas, né, que as empresas lidam, porque ela vai ter uma base de cálculo da CBS e IBS, cuja alíquota é uma alíquota agora estimativa, uma alíquota teste de 1%. Só que não vai ter o recolhimento, vai haver o destaque para fins de teste, para fins de adaptação, e não vai ter o impacto financeiro, não vai ter um recolhimento, só o destaque na nota.
Então, tecnicamente, nós não vamos ter uma oneração, nós não vamos ter o reflexo financeiro, né, que acabaria por comportar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro com base no famoso fato do príncipe, né? Sim. Isso vai acontecer em 2027, quando então está planejado o início e a substituição da CBS. A substituição da CBS, substituição do PIS e COFINS pela CBS, perdão. Uhum. E aí sim, É a contribuição sobre bens e serviços, né? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que irá lá no futuro substituir o ISSQN das prefeituras e o ICMS, segue com uma alíquota teste ainda irrisória de 0,1. Então, em 2027, tem a previsão numa resolução do Senado de que a CBS passe para 8,7. E aí, em 2027, janeiro de 2027, se não houver nenhuma alteração nesse interim, né? Sim. Porque há previsão de que essa alíquota possa ser ajustada a partir dos testes que serão feitos, né? E uma das adaptações que 2026 vai requerer é a criação do que hoje não existe, que é um sistema chamado Split Payment, que é um sistema, é uma espécie de uma conta corrente virtual que vai ser administrada pela Receita Federal. Porque uma das premissas da reforma tributária é que o tributo não vai estar dentro do preço. Então, a empresa ela não vai girar com o dinheiro do tributo. Automaticamente, o valor, quando ele for faturado, né, quando um serviço, um produto for comercializado, vai haver o destaque da nota fiscal, da IBS e CBS, e o pagamento na fonte. Por quem está comprando já vai fazer o pagamento. Vai ser separado, né? Separado. Então, se vendeu por 12 mil e a base, né, e 2 mil é tributo, se paga os 12 mil, mas esses 2 mil já vai para essa conta virtual chamada Split Payment como pago o tributo, na fonte, né, na fonte pagadora. E isso faz com que haja uma alteração de fórmulas que nós vamos ter que fazer, não ainda em 2026, 2026 vai ser o ano para nós estudarmos isso, mas nós vamos mudar as nossas fórmulas de BDI, porque hoje o nosso BDI, a fórmula de BDI que nós usamos, ela coloca o tributo por dentro para você ter o preço. Né? Com a reforma tributária, então, né, gradualmente sendo implementada, a fórmula de BDI vai ter que mudar, porque você não vai ter que retirar o tributo ali de dentro, ele vai somar porque ela vai ser separado e somado. Final. Na terceirização, né, como nós temos uma planilha... Novos custos de planilha. Mas a terceirização, como nós já temos uma formação de preços, item a item, ela se torna mais facilitada essa revisão, porque nós já temos a composição, né, de custo. É detalhada, né? E aí isso facilita porque nós já temos ali os módulos da planilha, então você já tem uma base de cálculo sobre a qual a incidência do CITL, né, João? Que é a correlação lá do BDI que nós temos nos outros serviços de engenharia. Basicamente seria você tirar os tributos por dentro, calcular ele por fora e botar ele embaixo. Isso. Então esse processo, ele em alguns serviços me parece um pouco mais facilitado, mas em outros vai ser extremamente complexo, porque uma das premissas da reforma é a não incidência de tributo sobre tributo. Né? Nós vamos ter um sistema da não cumulatividade plena. Não cumulatividade. Hoje, nós temos a não cumulatividade no sistema do lucro real. Não gera crédito, né? Isso. O lucro real hoje é um sistema chamado não cumulativo, porque no lucro real as empresas têm o PIS e o COFINS, com uma alíquota mais elevada, né, que somada da 9,25, mas elas podem abater esses mesmos 9,25 do que ela compra para revender, para prestar o serviço, para industrializar. Só que como ela tem uma base de cálculo e nós temos o tributo no preço, tributo sobre tributo. Existe esse efeito cascata. E a reforma tributária veio para corrigir isso, né? Então nós vamos ter o regime da não cumulatividade plena. Então o tributo todo é por fora, né? Separado. E aí o grande exercício que nós vamos fazer é, nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, ter que separar do preço
o que é tributo que está ali dentro, embutido, né? Então, para produtos, por exemplo, nós não temos essa base. Não tem uma referência. Nós não temos isso, porque nós não formamos o preço. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e chegamos a uma média de valor de quanto custa essa poltrona aqui. Mas quanto de tributo tem aqui dentro? Esse vai ser o grande exercício, para saber o impacto tributário. Isso vai impactar na formação do preço. Vai formatar o preço. Sem dúvida. E aí nós não estamos preparados para fazer esse preço de produto. Vai ser muito difícil. Mas você traz uma notícia boa que, na verdade, o ano para preparação é 26. Isso. Porque então, os efeitos nós vamos financeiros ter 12 meses, só em né, 27. para poder estudar melhor esse impacto. Enfim, Porque a metodologia para o reequilíbrio econômico financeiro vai passar por isso. Nós Sim. vamos pegar os preços dos produtos e vamos abrir esse preço. Então, por exemplo, né, na tecnologia da informação, a gente tem o famoso fator K, né? Tem uma base de remuneração da mão de obra, e sobre ela as empresas apresentam o fator K, né? E chegam num preço. Nós vamos ter uma revisão de um serviço de TI, e que é um serviço que pode não ter muitos créditos na fonte, onde nós vamos ter que abrir o fator K. O que está ali? Como é que eu compus o 2.03 que a empresa apresentou na proposta? Esse é o exercício, para que a gente, dentro do fator K, identifique qual é a margem do tributo embutido ali, que hoje não sabe. Foi o que a gente sofreu quando teve a desoneração da folha e em 2011. agora, em 2011, o interesse, né, pela desoneração era muito da administração por conta da diminuição de valor. Né? Agora, na reoneração, no processo de reoneração, o interesse é das empresas porque ela voltou a ser onerada. Né? Então, o interesse é dela e ela tem que reabrir. Né? E na reforma tributária vai ser isso. Né? Na reforma tributária também o interesse é da administração. Eu acho que aí é uma via de mão dupla, né? É de ambas as partes, mas certamente vai impactar até mesmo por conta disso. Né? O BDI, as fórmulas de cálculo vão ser alteradas. Verdade. E pela... como é que eu diria, pela profundidade das alterações que essa reforma faz no nosso sistema tributário, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho, porque não é só chegar aí o valor disso aqui ser 10 mil e sobre 10 mil aplicar o valor da nova alíquota. Não, é você pegar esse 10 mil, abrir esse 10 mil e saber quanto que eu tenho de tributo hoje, de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI, dentro desse produto aqui, para chegar numa base de cálculo sobre a qual vai incidir a CBS e o IBS. Porque o IPI é um tributo que vai sair, né? Você vai ser opcional, Isso. vai ser um, vai ser outro. Isso. Então, assim, tem esse cenário também. Vamos complicado. esperar as cenas dos próximos capítulos. O que eu posso dizer a vocês é que contem conosco, porque nós aqui do Portal LC vamos procurar, juntamente aqui com todos esses professores parceiros, a professora Gabriela Peste, a professora Flaviana Paim, querido João, a gente vai procurar munir vocês de informações, seja aqui pelo podcast e especialmente pelas capacitações que ofertaremos, inclusive no seminário do ano que vem, a professora Gabriela Peste com certeza vai contemplar nas oficinas um tema que seja a reforma tributária e o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas a professora Flaviana Paim já nos traz a notícia de que o ano de preparação é efetivamente o ano de 26. Dito isso, eu acho que a gente tem que encerrar, porque a gente já está aqui no avançar da hora, já está todo mundo cansado, já estamos mais de 1 hora no nosso episódio. 1h15. Eu queria agradecer a você, meu amigo João, a você, Flavi, muito obrigado. Gabi, também, muito obrigado. Obrigado pela coordenação, obrigado pela parceria que você teve conosco aqui nesse evento, nesse seminário de gestão e fiscalização de contrato. Dizendo isso, eu agradeço a nossa patrocinadora, a Licitar Digital, essa que está sempre conosco, por isso tem a logomarca dela aqui na nossa tela, e convido você para conhecer a nossa grade de cursos para o ano de 2026, que já está disponibilizada lá no nosso site, licitaçãoemcontrato.com.br, e também para o seminário do ano que vem,
que vai ser também aqui em Maceió. O professor João Domingos já até reservou o 7, hotel. 8 e 9 de outubro. 7, 8 e 9 de outubro. 9 de outubro é no Jatiuca Resort. Estaremos esperando todos vocês, já estão convidados. Preparem-se que logo, logo a professora Gabriela Pesce, a gente vai pressionar ela e ela vai soltar essa programação para 2026. No mais, um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima.